Olá, Não. oi, Alô? Ah, oi. Agora sim, tá me escutando bem? estou te escutando bem. Te peço desculpa por estar fazendo do carro, mas eu tô na correria e não consegui chegar a tempo em casa. Falei, não, vou parar para fazer. Achei um lugarzinho quietinho aqui para poder te atender, que eu sei que você tá na emergência. Não tem problema. Obrigada. De onde você Muitíssimo. tá falando? A gente está falando de Genebra, da Suíça. Tá. Seu marido fala português ou fala inglês? Ele entende muito bem o português. Posso falar inglês também de boaça também. Se você achar Tá. melhor, se for melhor para ele, pode ser. Não, a gente pode falar em português, eu acho que é melhor. Tá bom. Então, conta para mim um pouquinho primeiro. Senta aí que você vai falar bastante. Conta para mim um pouquinho da Então, história dessa criança aí. essa é a Lua, que ela está aqui com a gente há 3 semanas. Ela vai completar amanhã 3 meses. Tá? Lua. Só que desde o início, assim, a gente sentiu muito esse problema com a mordida que a gente está tentando controlar. E no início, assim, a gente estava bem perdido, a gente viu vários vídeos, eu vi todos os seus vídeos, a gente tentou se informar ao máximo. E agora a gente sentiu que ela diminuiu um pouco, mas ainda ela morde as nossas roupas, eu fico cheia de roxo. E, tipo, tá ficando mais forte a mordida. Então, a gente queria uma ajuda nesse sentido. Outra coisa também a gente viu que várias vezes ela comeu o cocô dela. E a gente tenta fazer uma rotina, assim, boa, quando ela come de manhã, sair rapidinho, porque ela também ainda é muito pequena. E a gente mora num apartamento, não temos jardim. E hoje, por exemplo, ela comeu meio-dia e até agora, que aqui já são 7 horas da noite, ela já fez até a segunda refeição, ela não fez ainda o cocô. A gente já saiu uma vez e agora a gente está esperando um pouquinho para sair a última vez da noite, que a gente sai mais ou menos às 10 horas. Você tá com a intenção mesmo dela fazer o cocô na rua. Você quer que ela... Não, aqui em casa ela até faz, a gente tá com um pipi trainer que tá ali no outro cantinho, ela até faz, tem a terracinha aqui fora também que a gente colocou um outro tapete, ela faz. Mas muitas pessoas aconselharam a gente de já tentar levar ela sempre na rua depois da refeição, para ela já tentar fazer o cocô e o xixi na rua. Deixa eu te explicar o quanto isso pode ser ruim para você e para ela, tá? Primeiro ponto, o animal só faz cocô na rua quando ele se sente muito relaxado, muito acostumado, tá? E tenha feito um processo todo de acostumar com a colheira e tudo. Então, assim, qual é o grande problema de só fazer na rua? A gente tem um problema muito grande porque, por exemplo, aqui no Brasil, você está aí? Caiu, não, apareceu. Aqui no Brasil, a gente está em quarentena, as pessoas estão saindo muito menos, e você criar esse hábito de você só levar na rua pode te prender muito e pode vir a se tornar um problema, tipo, pô, hoje eu não posso chegar em casa a tal horário, eu não posso sair a tal horário, e você ficar preso. Tá. A ideia que eu passo lá no curso sobre a gente alimentar o animal e reduzir o espaço tem duas funções muito importantes. Não é só para ela fazer o cocô. Eu quero também estimular ela e ela entender que nem todos os momentos do dia vocês vão poder dar atenção para ela. A gente fala que é um estímulo de independência. Porque por exemplo, acabei de atender, acho que dois clientes hoje, mais 2 ontem, aonde a gente não consegue botar na cabeça do cão que ele não é o centro das atenções o tempo todo. Porque a vida dele não pode se resumir a só o nosso contato. Então, quando a gente começa a adotar um protocolo de alimentar
3 vezes ao dia e deixar esse animal num espaço menor para estimular o cocô ali, para o animal associar que quando ele faz o cocô ele é liberado, a gente quer acelerar o processo de defecação, que é um problema hoje para você. A gente quer prevenir a ingestão do cocô e, ao mesmo tempo, mostrar que tá tudo bem, às vezes, você receber uma pessoa para fazer uma manutenção na sua casa e o seu cão ficar preso. Ele não pode associar de forma negativa. Porque quando você prende e aí você só deixa para soltar o animal quando ele defeca, a gente solta, aí dá carinho, um petisco e libera. O animal entende que quando ele faz cocô, ele ganha 3 recompensas importantíssimas para a vida dele, o que faz ele fazer o cocô cada vez mais rápido para poder ter essas recompensas. Então, quando a gente associa de levar para a rua, pode ser que a gente fique andando e o cocô não aconteça, como já aconteceu com você isso. Porque tem toda essa questão do animal ainda não ter uma função intestinal tão precisa e o animal, com certeza, não estar adaptado com a rua pela idade dela. Então, a gente entra em conflito em 2 coisas muito importantes, tá? Então, assim, eu acho extremamente importante. Esse protocolo que eu uso, acho que é extremamente importante, tem me dado muitas... Pode falar. Como você limita... Lua? Como você limita esse espaço? Ou eu fecho ela numa área de serviço, numa cozinha, num lugar menor, numa varanda, ou o que for. Te bota uma madeira, alguma coisa para limitar. Não precisa ser um espaço minúsculo. Por exemplo, as pessoas me chamam, ai, Perdigão, eu queria muito que ela fizesse cocô na minha área de serviço. Eu queria muito que ela fizesse cocô no cantinho da sala. Ou você pode ter, por exemplo, eu estou vendo que está na sua sala, você pode ter um cercado, como você pode botar na sua cozinha. A minha cadela hoje faz cocô e xixi no meu banheiro de empregada. Senão ela faria na área de serviço se eu não tivesse o banheiro, entendeu? Eu posso só te mostrar aqui, porque Pode, assim, né? por favor. Como nós estamos, né? Ela chegou há 3 semanas, a gente colocou esse tapete de plástico aqui no chão para ela não escorregar. Ali tá a comidinha, a água dela. Eu vi que você falou para a gente comprar suporte, a gente vai comprar. Você não precisa comprar se você não quiser. Você pode pegar um livro seu, uma caixa de velha. O suporte é só uma opção. O importante é que ela coma com a cabeça mais alta, que vai fazer com que ela mastigue melhor a ração e forme melhor o bolo fecal, especialmente ela que está, em algum momento, tentando comer o cocô ainda. Acho isso importante. Aqui a gente colocou a cama dela e eu coloquei tipo um varal, porque a gente não achou uma grade para cá, porque também estava nessa época de coronavírus. E aí a gente tenta deixar, na verdade, ela fica mais nesse espaço. E tem essa varanda que a gente colocou também, tem até um negocinho com um tapete. Com um tapetinho que ela faz sempre xixi, cocô, ela fica até bem acostumada, mas tem horas que a gente fica com medo dela comer, eu acho, e ela realmente às vezes não faz. Se você fosse... Se bem que essa noite ela fez, ela chorou, eu vim e já tinha 2 cocôs. Se você me perguntar qual seria a melhor opção, seria realmente restringir ela nessa varandinha que você tem. Para mim, estava super correto. Para fazer o esquema do cocô. Porque, eu quero que você entenda, é uma criação de limites também. Sabe? Porque o que acontece hoje? Ela brinca de morder com muita consistência e ela tem que realmente aprender que, às vezes, vocês vão ter uma relação sexual e ela não vai poder estar no quarto. Vocês vão estar recebendo uma visita que algum louco que não gosta de cachorro e talvez ela não possa estar junto. E tá tudo bem ela não estar junto. Mas a gente precisa construir isso desde bem cedo. Senão a gente acaba condicionando ela de forma negativa a ficar presa, que é o que a gente nunca quer. A gente quer que ela aprenda a ter o cantinho dela com felicidade. Então, por exemplo, se você pega e coloca ela para ficar lá, para até esperar fazer o cocô, e você coloca um dos brinquedos que você não está deixando disponível direto, o que acaba acontecendo na cabeça dela? Toda vez que eu vou para a varanda e fico presa, eu ganho um benefício. E aí você pode pegar um brinquedo tipo um ossinho desse, alguma coisa, um desses brinquedos de nylon, que são uns ossinhos duros,
e molhar no caldo da carne que você fez na sua casa e deixar, porque isso vai fazer com que ela fique atraída e vai saciar a troca dentária dela. Ok. Por que ela está mordendo? Ela está nessa fase de troca dentária. E os mordentes, né? Eles não podem ser somente utilizados com a gente conduzindo como o George estava fazendo. Tipo, tentando botar na boca dela. Ela precisa direcionar e ficar ali por algum tempo para poder ela aprender também a se divertir sozinha. Que é o caso do cliente que eu acabei de atender, que o cachorro virou uma pessoinha e ele, quando não tem atenção, ele fica deitado dormindo. E o dono está muito preocupado agora com o coronavírus, que ele percebeu muito essa mudança, que o animal dele não está bem, está sempre com a cara muito apática, que quando ele não está junto, ele está sempre apático. Então, a gente quer ter essa possibilidade dela ficar bem. É sempre a minha preocupação maior, tá? E ela não entender que... Porque, assim, há 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, era muito difícil a gente ter um cachorro num apartamento. Então, hoje em dia, o cachorro fica com a gente e os cães que moravam no quintal, eles não eram bravos, não eram agressivos de forma alguma. Eles entendiam que lá era o canto deles e eles tinham permissões para entrar dentro de casa. Tá tudo bem. E eu quero que a sua cadelinha entenda isso também. Que ela pode estar com vocês, mas é que ela também pode estar fora, entendeu? Sim. E eu queria saber, assim, como que você me aconselharia? Ela come, eu espero um tempinho, uns 15 minutos e coloco ela fora, ou ela come e eu já coloco ela fora? Come, botou a ração, deu 30 minutos, não comeu, recolhe, né? Tem essa coisa também que eu sou muito... ajuda bastante. Certo. Oi? Ela come tudo. Ótimo. Se ela come rápido demais, é uma sinalização muito importante que isso pode levar ela a fazer comer o cocô. Então, você tem a opção de fracionar. Você pega a porção dela, vai jogando de 5 em 5 pepitinhas para ela comer mais devagar, para poder ela formar melhor o bolo fecal, para poder as fezes não saírem com gosto de ração. Isso é muito importante. Isso. E aí você vai, imediatamente acabou de comer, você prende ela lá. Qual a expectativa? Terror, pavor, desespero, caos e gritaria. Ela vai ficar pedindo para entrar o tempo todo. Se for viável, a gente deveria esperar realmente ela parar. Perdigão, eu nunca separei ela. Ela fica com a gente o tempo todo. Ela não está acostumada. E aí se ela não estiver acostumada, provavelmente você vai ter que deixar ela uns 10 minutos. Se ela parou de chorar, você vai ter que abrir, ficar um pouquinho, prender ela de novo lá dentro, para poder a gente ir construindo isso, tá? Isso é muito importante. E sempre após as alimentações. Sugestão importante: não faça a última alimentação muito tarde da noite, porque a gente já entendeu que ela tem um delay para fazer o cocô. Então, se você der muito tarde da noite, existe uma possibilidade muito grande dela defecar de madrugada. E talvez mexer no cocô de madrugada. A minha preocupação com defecar de madrugada é que ela vai acordar e ela pode ter picos de hiperatividade no meio da madrugada, o que não seria interessante nem para a gente, nem para ela. Sim. Então, você precisa alimentar tipo 6 horas da tarde, se vocês vão dormir meia-noite, um exemplo. Perdigão, ela ainda faz de madrugada. Posso adiantar para 5? Pode. Não tem problema ela ter um jejum de 12 horas. Isso não é uma... Eu ia te perguntar, porque normalmente eu tenho aqui meio que meu planinho com ela. Eu acordo cedo e eu também durmo cedo. Mas o Jorge, como ele dorme mais tarde, ele fica mais à noite. Ela acorda 6, 6:30 comigo. Ela come às 6, 6:30. E eu brinco um pouquinho com ela. Eu brinco um pouco com ela. Às vezes, vou no parque. E a gente volta e, tipo, 9 horas, a gente coloca ela nesse espaço, fecha, para ela ficar até meio-dia. A gente tenta dar uma olhadinha, dar uma bisbilhotada, mas a gente tenta deixar ela o máximo sozinha, porque desde que a gente pegou ela, a gente está nesse período do coronavírus e a gente quis tentar cortar isso, porque logo, logo a gente vai voltar ao normal. Ótimo. Isso é a melhor coisa que você falou até agora. Isso é a melhor opção que você fez. Tá absurdo a quantidade de pessoas. Eu sempre achei que esse convívio ia trazer malefícios pós-quarentena. No primeiro dia que a gente entrou em pandemia aqui, foi decretado, eu fiz uma live sobre isso e as coisas estão acontecendo com as pessoas dentro de casa. As pessoas estão em pânico, estão me ligando direto. Eu estou trabalhando igual um louco, online, presencial, por causa dessa questão da proximidade demais. E você já está fazendo um protocolo irado, que é de 9 a meio-dia ela ficar nesse espaço sem vocês, né?
Isso. E aí, meio-dia, ela come, a gente ou brinca, porque teve horas que a gente estava saindo 3 vezes ao dia e depois a gente ficou com medo, não vamos sair tanto, sai, não sai. Mas normalmente a gente sai depois do almoço e a gente tranca ela de novo, brinca um pouquinho, tranca ela de novo e a gente tenta deixar ela até umas 5 horas e aí abre de novo, que é a hora de comer 6 horas. Brinco um pouco e à noite a gente tá ficando meio eu fico meio sem saber, assim. Ela come, como ela não faz cocô, a gente fica nessa expectativa. Fica. O Jorge, como ele dorme mais tarde, ele vem de madrugada, olha. E aí, a partir de ontem, eu falei, olha... Não dá para ele vir, não. É, não dá para ele vir de madrugada, não. Vamos parar. E eu queria saber, assim, aqui a gente vai tentar fazer isso que você falou agora, colocar ela fechada, vamos ver como é que vai funcionar. Mas eu queria saber se esse plano tá bom, assim, porque eu fico com medo ou de não dar atenção suficiente ou de Então, dar o plano tá um plano muito hardcore. Bravo! Fez cocô! Tá um plano muito hardcore. Tipo, você já está impondo um distanciamento muito prolongado. Eu preferia que essas 6 horas que você der, ela fosse picadas em períodos de 1 hora. Por quê? Quando você solta, ela vira o furacão da mordida. Isso é um problema. Por quê? O que deve estar acontecendo? Você está aprendendo exatamente para ela ficar sozinha pós-alimentação. Então, ela está entrando no amarelo alcalina aí. E aí, quando você aparece, ela... Aí começa. Esse é um problema. Então, esse teste de fazer episódios mais picotados pode ser um dos grandes fatores essenciais para a gente resolver as mordidas. Ok. Diminuir a intensidade dessa ansiedade de encontrar com vocês. Você conseguiu entender? Acho que é bem isso. Ótimo. Outra coisa muito importante. Não existe... eu acho que vocês estão errando num sincronismo muito pequeno. Que seria o quê? Na minha opinião, como profissional, eu preferia que você prendesse pós-alimentação e aí, depois que ela fizesse o cocô, você saísse para a rua para você gastar a energia dela e voltar e poder curtir a sua cachorra. Sim. Que o que você está fazendo? Você está queimando o seu passeio. Porque ela não está fazendo cocô na rua. E aí você, quando você quer drenar a energia dela, você drena e deixa ela sozinha. Você não está absorvendo esse benefício maravilhoso que é o passeio, que todo mundo está enlouquecido para fazer quando tem filhote. Então, o passeio, para você ter uma ideia, assim, quando as pessoas me perguntam na vida normal, Perdigão, o que significa um gasto de energia na rua, um passeio, subir escada, descer escada, brincar? Eu falo que se você faz isso antes de você sair para trabalhar, a intenção é preservar a saúde física dos seus móveis. E eu falo para as pessoas, o segundo passeio, quando você chega do trabalho, não tira sua roupa e leva para passear, é com a intenção de você otimizar o seu tempo. Eu faço um passeio de 30 minutos e eu consigo ficar 3 horas agarradinho com a minha cachorra. É isso. Então, o que está acontecendo? Você está jogando contra. Você está gastando energia para ela dormir e ela só acorda quando você aparece. E aí ela tem picos que ela já entendeu que ela tem uma janela de horário pequena com você, que talvez para ela não está sendo suficiente psicologicamente, e ela fica mordendo. E aí, vocês, por estarem deixando ela muito tempo separado, quando ela começa a morder, vocês vão aceitando as mordidas, não conseguem usar táticas de sair, de botar de castigo, porque vocês estão culpados que aquele é a janela que você separou para estar com ela. Então, o que está acontecendo? O cachorro ele tem um problema de fábrica muito importante. Toda vez que ele está fazendo alguma coisa errada e você olha para ele, dá carinho, bota no colo, ou não faz nada, ele entende que está certo. E aí, o que acontece? Ela está mordendo vocês, e aí vocês estão tentando direcionar para o brinquedo e tal, chamar atenção. Só que ela está entendendo, na cabecinha dela, que o morder não está fazendo parar o convívio com vocês, que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa. Mostrar para... que assim, o que ela mais valoriza na vida hoje?
o convívio de vocês. Então, se ela começa a morder e vocês todos entram lá para o lugar onde vocês estavam, dão uns 20 minutos e voltam, sem fazer carga negativa nenhuma, ela começa a entender, cara, toda vez que eu viro o Tasmania, eu perco o convívio dos meus pais. Essa é uma coisa muito importante que eu uso na minha metodologia, que ajuda bastante. A outra questão seria o castigo propriamente dito, onde eu jogo carga negativa. Eu falo, ó, é Lua o nome dela, não é isso? Lua. Né? Aí você vem, olha aqui, Lua, tá de castigo. Ai, 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 mamãe não gostou. Feia. Aí você vai lá e sai e deixa ela. No mínimo 30 minutos. O que acontece depois? Quando você volta para o ambiente, ou quando você deixa ela presa na varanda, você pode usar o castigo para a varanda também, sem problema nenhum. Quando você volta para o convívio, vocês dois precisam manter o mesmo tempo sem dar atenção para ela. Por quê? Você vai perceber que quando você dá o castigo 4, 5, 6 vezes, você vai abrir onde ela está, sozinha, ela vai estar dormindo. Você não está botando ela de castigo amarrada num poste no centro da cidade do Rio de Janeiro. Você está botando ela de castigo num lugar que ela gosta de ficar. Então, para a gente conseguir configurar o castigo propriamente dito, ela precisa vir, a gente bancar a egípcia e não dar atenção. Que ela vai entender que toda vez que ela faz alguma coisa errada, ela consegue perder isso. Eu já fiz durante muito tempo só o esquema dos 30 minutos e depois dava atenção. O que o animal atendia? Ele abusava da gente. Ele optava por, me botou de castigo? Ah, dane-se, humanos. Não querem meu convívio, vou dormir. E aí o cachorro se recarregava e voltava desesperado. Só que quando você joga a carga negativa, que o animal entende isso, e você deixa ele separado, o que acaba acontecendo? Quando volta, ele geralmente volta com a carinha de que caiu do carro da mudança, gato de botas, aqueles olhos assim, né? Aí a gente fica com pena. E aí a gente acaba fazendo carinho. E aí o que acaba acontecendo? Ela, fiz besteira pra cacete. Minha mãe foi lá, ficou meia horinha só separado. Foi moleza pra mim. Bom que eu dormi. Brinquei com o brinquedinho e tal. E é isso que a gente precisa mudar na cabeça dela. E uma outra coisa muito importante que eu vi vocês com ela é o seguinte. O cachorro vê nossos dedos como 10 salsichas móveis do melhor cachorro-quente do mundo. E ela vem para morder. E aí, quando a gente aprende a falar com o cão com os punhos cerrados, sim, oferecendo as costas da mão, a gente quer oferecer uma frustração de mordida. Né? Ela vai tentar beliscar. Quando ela parar de beliscar e lamber, é a hora que a gente vai entrar com carinho. Perdigão, ela bota minha mão toda na boca. Tudo bem. Você vai pegar um hidratante de cheiro, ou um Vic Vaporub. Já tentei tudo. Ela não para. Mas eu acho que, assim, o que ficou bem sinalizado para mim foi que vocês estão pegando só o pico de energia. E aí vocês estão aceitando o comportamento dela durante o pico, porque vocês estão com pena que ela está separada. E a gente entrou numa espiral de bonificação contínua para ela. E aí ela não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mesmo. Não sei se eu cheguei a falar isso com você, mas da importância de você sempre revezar os brinquedos. Sim. Sim. E assim, o que eu tenho percebido em especial nessa turma foi o seguinte. Essa coisa de pegar o brinquedo e molhar num caldo de carne ou de frango e botar na geladeira tem ajudado muito o animal a ficar focado naquele brinquedo quando a gente está vendo uma televisão ou alguma coisa, quando a gente vai encontrar com ele. A gente já chega com um brinquedinho de casa, né? Vai, pega da geladeira, já vem e já coloca. Outra coisa muito importante é um treinamento que eu gosto de fazer, que é de sensibilização. Eu encho minha mão de petisco. Enquanto ela está comendo o petisco, eu estou passando a mão nela toda, mas assim, dentro da orelha e tal, nas patas e tudo, para ela poder associar o carinho ao horário de comer. Okay. É uma forma muito interessante, a gente chama de sensibilização sistemática. É uma opção que a gente usa para o animal associar o toque a coisas positivas e não entender que nem sempre que a gente vai pegar ele é para aprender, né? E ficar agitado, entendeu?
Mas eu acho que essa, assim, porque eu vi muito todo o seu curso, adorei, muito, muito, muito obrigada. Mas eu ficava meio perdida, porque quando eu via também até o planning, que é super legal, como ela é muito pequena, eu não conseguia me adaptar. Ela come 3 vezes, essa coisa também de ir na varanda, a gente vai adaptar na rotina dela. E realmente eu acho que depois vai ajudar. A gente já pedi hoje também para encomendar uma coleira maior para ir no parque, poder jogar bolinha e fazer todas essas coisas, E assim, porque entenda muito assim, Bárbara, que quando você vai para o parque com essa coleira longa, o treinamento de comandos, eu fico até arrepiado. Deus fala comigo o tempo todo. O treinamento de comandos, ele ajuda a gente, o nosso cão aprende feliz. E é um gasto de energia mental absurdo. Então, se você for para o parque com uma guia dessa carretel de 10 metros, e aí você agachar no chão, Lua, aqui, ela não veio, você puxar e bonificar, você vai treinar o aqui, você vai treinar a bolinha, e aí você vai voltar, vai sentar você e o George para ver televisão com ela no seu pé, de boa, porque ela está morta. Né? As sim. pessoas falam para mim, eu tenho um cachorro agitado e tal, Perdigão, tem alguma solução mágica? Cara, 3 passeios de 40 minutos por dia após alimentação te garantem 8 horas de calmaria. É o que a gente precisa. Então, eu acho que realmente tá tudo muito certo o que você está fazendo, né? Eu acho que o espaço de tempo separado tá um pouco demais de longevidade, só por isso. E tá fazendo realmente ela dormir quando fica sozinha e ficar virada no capeta quando tá com vocês. Tá, isso para mim tá muito claro. Muito claro. Sim. Então, E, você acha que no período da tarde a gente deveria tentar dar um pouco mais de atenção? Ou como que eu deveria fazer um pouco? Pílulas homeopáticas, em vez das 6 horas que você está fazendo, né? 3 horas de 9 a meio-dia, você falou que faz, aí depois você brinca e depois ela fica até as 5 de novo sozinha. Eu faria o seguinte, eu alimentaria 6h30 da manhã, prenderia na varandinha. Fez o cocô, saiu da varandinha, nem que leve 1 hora. Ótimo. Saiu da varandinha, direto para a rua para gastar energia, para vocês curtirem essa. Se esse for o horário que vocês forem curtir ela. Isso. Muito importante. Não, Perdigão, a gente não quer condicionar que eu quero passear com ela só na hora do almoço. Tudo bem. Aí você vai soltar ela para a área dela, vai brincar um pouquinho com ela, fazer uns comandos, deixar o petisco, estímulo de independência. Vai para o seu canto. Meio-dia você veio. Na de meio-dia, a gente não precisa, talvez, para otimizar seu tempo, a gente não precisa deixar ela presa na varanda na alimentação do meio do dia. Você alimenta, dá 20 minutos, rua. Vai para a rua, caminha, volta, fica com ela 1 horinha, 1 hora e pouco, aproveitando esse cansaço, estímulo de independência até 5, 6 horas. 6 horas comeu, outro passeio, que seria o seu segundo, gastou bem a energia dela, aproveita ela até a hora que você quiser, se ela estiver calma, lembrando que durante esse tempo que você está junto, tá tudo bem você fazer esse esquema de separar, que é o time out que eu falo, uns 20 minutos para ela se acalmar, e tá tudo bem você fazer o tempo de castigo. Não entenda que aquele é o momento que você tem que aceitar tudo. Não aceite tudo, você vai ficar refém. E eu acho que o caminho realmente é esse. Na hora de dormir, retirar a água 1 hora antes de dormir para a gente evitar esse excesso de urina de madrugada e excesso de fezes. Então tem que tirar água. Eu tiro. Eu geralmente só durmo com um copo d'água do lado da minha cama quando eu durmo bêbado, que aí me dá sede, eu bebo e tenho que fazer xixi de novo. E é isso que tem com o cachorro, quando é muito filhote, ele tem essa questão de acordar por qualquer coisa e se agitar por qualquer coisa. Então, a gente quer acertar o horário do cocô para poder ela defecar até a hora de vocês dormirem e a gente quer que ela urine, faça tudo antes de dormir e não durma de barriga cheia igual um neném que está desfraldando e a gente precisa acordar de madrugada para levar para o banheiro. Não tem uma necessidade fisiológica nem para o animal ter essa água disponível, entendeu? Isso é importante. Então, só me desculpa uma coisa. Eu dou a comida para ela, tipo, às 6 e vou colocá-la para fazer cocô, saio com ela, volto. Se for da sua rotina, sai com ela, dá uma volta para gastar energia, pode ser uma voltinha pequena, para você poder curtir ela dentro de casa, às vezes tomando seu café e vendo televisão. Por exemplo. E você acha muito cedo colocar ela para dormir, tipo, às
8h30 no máximo. Não tem problema nenhum se a sua rotina for essa. A minha rotina é essa. Tem que ser de acordo com a sua rotina. Eu vou estar na cama às 10 horas, então eu preciso fazer minha comida, preciso ter meu tempo também. Então, para mim seria bom... Talvez você não consiga que ela dorme até às 6 da manhã de novo. Talvez seja interessante, às vezes, estar fazendo sua comida com ela sozinha na salinha, ou aproveitar a hora de fazer a comida, às vezes, para treinar o comando de caminha e ela ficar fazendo comida com você, com ela na caminha e ela com o brinquedo. Muito importante, você não pode dar atenção, tem que ter um brinquedo para roer. É isso. Ok. Está fazendo comida, ela está no mesmo ambiente, algum brinquedo para roer que você está revezando. Esse é o caminho sempre, sempre, sempre. Até que ela vai começar a entender que ela pode se divertir sozinha com o brinquedo sem te chamar a atenção na hora que você está fazendo comida. Ok. Isso é muito importante. Eu acho que essa coisa do cocô vai ser super importante, porque isso estava desregulando os nossos dias e acabava que a gente ficava muito concentrada à noite e acabava... há 2 semanas estava um pouco desregulando muito a nossa rotina. E a gente passou assim de tudo, de passar 2 semanas dando muita atenção, aí depois a gente falou, não, talvez tem que diminuir. Tem que achar o meio termo mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. Agora ela está ali, com o seu pequeno... Momentos de paz. Exatamente, agora é momento de paz. Perdiga, eu acho assim que para hoje e eu acho que era o que eu precisava, assim, realmente, porque... E lembrando que você tem meu telefone pessoal e tem acesso ao curso, o Facebook, o WhatsApp, qualquer coisa. Se você não, eu precisar, você me grita. sempre. Tá, Fica à pode deixar. vontade. Só depois me envia todos os dados, por favor. Mando sim. Sem problema. Mando sim. Eu vou já colocar em prática qualquer coisa, assim, na evolução de tudo. Daqui 1 semana, eu colocando 1, 2 semanas, colocando isso em prática. Eu vou te dando um feedback também durante, assim... A expectativa é 1 semana. Expectativa 1 semana para ter uma mudança potencial aí do 0 a quase 100% de melhora. Essa é a minha expectativa. Tá bom? Tá Pega bom. lá no colo para eu tirar uma foto aqui, para a gente fazer um print. Vem aqui, Lua. Vamos com o tio Perdiga. Segura aqui, amor, por favor. Vamos fazer uma foto. Ei, Nenete. Eu sou mesmo. Aqui, eu assim. Aqui, Perdiga. Amor. Agora vai ficar bonito. Acho que tá contra a luz. Eu não tô conseguindo te ver direito. Oi? Oi? Bárbara?